Já estamos de volta ao vivo com o nosso Tá Na Hora Maranhão e agora a gente volta com a resenha, com a participação do jornalista John Coutrinho, que já está aqui afiadíssimo, com muitos assuntos para a gente discutir do mundo da política e os bastidores. John, boa noite para ti. Boa noite, Olavo, boa noite a todos. Terminando o carnaval, a pauta política começa a esquentar ainda mais. A esquentar ainda mais. E a gente tem visto que nós temos um mês, que é esse mês de março, para as definições. Abril, a gente já vai aí saber como é que nós temos um dezembro que vai ser a eleição no Maranhão, mas boa noite a todos. Agradecer essa audiência maravilhosa, né, Olavo, nossos telespectadores. Hoje lá na Câmara, encontrei várias pessoas, não é, que abordavam, dizem que estavam ouvindo o programa. Que bom. Lideranças dos mais diversos bairros aqui de São Luís. Então, um abraço para todos vocês, pessoal do interior também e da internet. Um grande abraço. Que eu encontrei muita gente que mandou um abraço, um beijo. Muito obrigado pelo carinho e audiência de todo mundo. Agora, John, depois de algumas sessões canceladas, a gente está falando de Câmara, né? Hoje, a mesa diretora lá da Câmara Municipal de São Luís resolveu marcar a data de votação do orçamento da capital. Essa novela já teria uma data para o capítulo final, John? Espera-se que nesta quarta-feira, foi que eu conversei com alguns vereadores ali da Câmara Municipal, inclusive vereadores de oposição. Eles me falaram, Olavo, que está pautado para a exata data depois dos 10 dias, não é, do interstício, porque o orçamento de São Luís já foi aprovado em primeiro turno e deixaram para votar o segundo turno depois do Carnaval. O prefeito Eduardo Braga teve que fazer um pedido à Justiça que liberou uma parte do orçamento para pagamento das atrações do Carnaval de São Luís. Mas hoje o orçamento está travado e a Câmara deve votar na próxima quarta-feira. Conversei também com o líder do governo, Dr. Joel. Então, tanto os vereadores da base quanto os vereadores de oposição me afirmaram hoje lá na Câmara que está pautado para quarta-feira. O próprio Paulo Vitor também falou isso. O presidente da casa falou sobre isso. E o orçamento está previsto 6 bilhões de reais, com apenas 2 emendas. O relator, o vereador Raimundo Penha, ainda não apresentou ali o relatório. Isso deve acontecer amanhã. Espera-se que até amanhã, né, para não ficar muito em cima para os vereadores analisarem, né? Aqueles que analisam de fato, né, quando chega nas mãos. Bom, nós temos, não sei se a gente consegue colocar o vídeo da fala do vereador Dr. Joel. A gente conversou com ele, Olavo, lá na Câmara. Não, nós ainda não temos, a gente vai ficar devendo para o nosso telespectador, mas a gente promete colocar em outro momento, inclusive nas redes sociais. Isso. E ele falou, o vereador Dr. Joel, que tem um orçamento, deve ser votado, e também falou sobre a questão do passe livre, não é? Do passe livre. Mas vai ser discutido, mas as 2 emendas colocadas são essas, a do passe livre e apenas 2 emendas. Vamos aguardar o relatório do Penha, para a gente realmente saber se confirma essas 2 emendas apenas, se confirma o passe livre e se não tem outras emendas, a gente não sabe também, né? Sim. Mas pelo menos está no consenso lá de já aprovar sim na próxima quarta-feira. Você falou da fala do vereador Dr. Joel, mas a gente não tem a fala dele não. Depois dessa coisa toda de carnaval, do recesso, né? E também da ida do presidente Paulo Vitor lá para Disney, a gente tem uma fala dele aí falando, confirmando esse momento da votação para essa quarta-feira. Vamos acompanhar. Agradecendo a presença de todos os senhores e senhoras, não havendo mais nada tratado, declaro encerrada a presenciação, marcando outra para o horário regimental de amanhã, já deixando registrado o orçamento da cidade para ser pautado unicamente na data de quarta-feira, depois de amanhã, às 9 horas da manhã. Para de cutucar, Olavo, que história é essa? Presidente Paulo Vitor pode ir para Disney quando quiser, né? Depois voltou descansado para essa semana, não só ele, mas todos os outros aprovarem o orçamento de São Luís, minha gente, pelo amor de Deus. Passou o carnaval, né, Olavo, aí eu volto a dizer, não é? Os vereadores tiveram tempo aí para debater essa questão do orçamento de São Luís. O orçamento necessário porque o prefeito ele só está utilizando 1/12. E, por exemplo, no Carnaval, ele precisou recorrer à Justiça para liberar esse valor, né? Mas não é só Carnaval. Se o orçamento não for aprovado, vai impactar todas as áreas da Prefeitura. Saúde, educação, infraestrutura, porque ele está com um limite ali de uso desse orçamento do ano anterior. Ele pode usar o 10º do orçamento do ano anterior, que é
pouco, não é? Pouco pra... Então é necessário que os vereadores ali, independente da questão política, Claro. Se diz que se o prefeito fala, não fala com ele, se relaciona, não se relaciona, mas vamos deixar o prefeito de lado, mas vamos olhar para o interesse da cidade. Com certeza, que é importante. Que é o mais importante, o interesse da população. Então vota o orçamento, passa essa pauta, porque, de certa forma, há um desgaste em relação a isso, não sei se você concorda comigo, há um desgaste. Sim. E, portanto, é necessário que a Câmara supere isso e a gente possa ter esse orçamento aprovado na quarta-feira. Vamos ver se essa novela chega ao fim. Antes do próximo assunto, deixa eu falar aqui do Wade Manoleto, que ele mandou uma pergunta interessante aqui para você, John. Pergunta para o John se é verdade que o prefeito Eduardo Braide só vai anunciar a candidatura dele no dia 4 de abril, às 5 horas e 58 minutos, 17h58, lá no TRE. Ele está falando isso, gente, que é o prazo final, né, John? E aí, você acha que vai deixar para o último segundo? É porque, Olavo, o Edman, nosso telespectador, o Braide está avaliando o cenário e também avalia os movimentos do próprio Carlos Brandão e dos adversários, possíveis adversários ou pretensos adversários. Porque, assim, o Braide analisa essa conjuntura e ele vai observar se o Brandão vai sair do cargo, se não vai, não é? Se o Brandão fica até o final, se há a possibilidade ainda do Camarão sentar na cadeira, se há a possibilidade, que se comenta também desde o ano passado, de uma operação da Polícia Federal, essa operação vai tirar o Brandão do Palácio, não é? Então tem várias variantes aí que podem fazer com que o Braide tome essa decisão de dizer, sou candidato ou não sou candidato. Mas é claro que eu na minha avaliação, ele vai deixar para o final. Vai deixar para o final para ele ver como é que ficou amarrado as outras candidaturas. Porque tem gente que diz assim, se o Camarão sentar, o Braide não sai candidato. Se é isso, se é aquilo, o Braide não sai. Mas se for isso, o Braide sai candidato. O prefeito de São Luís, Eduardo Braide, ele está mandando fazer pesquisa, está conversando com os aliados. Analisando tudo, né? Está analisando tudo, porque a gente sabe, vamos lá, tem os prós e tem os contras da saída do Braide. Os que defendem, não é, a saída do Braide para concorrer ao governo, falam assim, olha, a chance que ele tem agora. Está bem avaliado, a gestão bem avaliada, ele já, pelo menos, não é conhecido em todo o Maranhão, mas já uma grande parte já se fala do nome dele nos interiores do Maranhão, nos municípios, já se fala do Braide. Mas é claro que uma candidatura de governador não é igual uma candidatura de prefeito. O estado do Maranhão são 217 municípios, não é? Então ele vai ter que andar, percorrer e precisar de grupo político também. Não dá para fazer sozinho. Não precisa ser um grande grupo. A gente lembra da eleição de prefeito de São Luís, a eleição passada? O Braide só tinha acho que 3 partidos, não era isso? Era partido do Kleber Verde, que era o MDB, partido do Aloysio na época, era o Republicanos, não é? E tinha o dele, PSD, não era isso? Antes se tinha outro menor, não lembro. Eu acho que era essa conjuntura. Era esses 3, era só isso. Então ele foi candidato só com isso. Mas ele precisa garantir pelo menos uma estrutura partidária mínima para disputar as eleições e alguns aliados nos interiores. Mas o prefeito Eduardo Braide ele conseguiu, pelo menos na minha avaliação, superar algo que alguns candidatos não conseguiram e que demorou. O próprio Flávio Dino, o próprio Jackson Lago, até porque naquela época não tinha uma rede social tão forte como tem agora, não é? Aí você pergunta, a rede social é mais importante? Não. Mas o prefeito consegue já capilaridade, porque primeiro que a gestão dele é muito boa em São Luís, bem avaliada. E São Luís influencia o resto do Maranhão. E segundo, porque tem rede social, né? De certa forma também leva o nome dele. Já os que não preferem que o prefeito fique, porque ainda tem muita coisa para entregar em São Luís. Por exemplo, ele citou só um fator, né? Tem obras, vamos lá, Mercado Central, elevado da Forquilha, não é? Para ele entregar. As creches lá na cidade operária, policlínicas. Então tem muita coisa para ele deixar, que ele prometeu, iniciou. Ainda por fazer, né? Ainda por fazer. Então ele terminaria a gestão dele com chave de ouro, como o melhor prefeito que já existiu na capital maranhense, ele cumprindo essas promessas, né? Então seria muito forte. Ele saindo agora, ele ficaria sem mandato agora, não é? E se fala também, aí os aliados do Braide também falam que ele tem que sair, porque além da conjuntura ser favorável no momento, liderar as pessoas no momento, ele poderia, além de perder a oportunidade, o time, ele seria perseguido. Já até falou isso, né? O Fernando Braide falou isso, irmão dele.
que poderiam deixar o Brade inelegível, condenações pelas contas dele, porque lá na Câmara a gente sabe, né, que não tem clima favorável para o Brade, é hostilidade. Então poderia reprovar as contas dele, o TSE poderia deixar o Brade inelegível, ou seja, perseguir ele, né, matar politicamente ele. Então são os prós e os contras ali da saída ou não do Brade. Tem vários cenários a serem analisados. A coisa não é tão simples assim como a pessoa pensa. É simples, largou de ser prefeito para ser candidato. Não é bem assim. Tem uma conjuntura toda. Agora, John, a mídia nacional resolveu destacar a possibilidade da neutralidade do presidente Lula nas eleições do Maranhão aqui desse ano, né? Mas essa situação pode ser diferente após a conversa com o governador Brandão, John. Como é que fica essa situação? Vou pegar aqui a fala do governador Carlos Brandão, a revista Veja, né? O que disse aqui o Brandão sobre essa questão de se o Lula como o Lula deve se comportar aqui no Maranhão. Se vai apoiar o Brandão, se vai apoiar os dinistas, o Camarão, essa coisa toda. Aí ele disse, o governador Carlos Brandão falou à revista Veja, abre aspas, acho que a tendência do presidente Lula é ficar neutro, não é? Foi o que o Brandão disse, não é? E Brandão também fala o seguinte, vou discutir com ele, né? O Brandão falando em relação ao Lula, vou discutir com ele porque na realidade quem vai precisar do Senado é ele, né? O Brandão falando pro Lula. Vamos lá, para explicar aqui. Hoje a gente sabe, você de casa entende um pouquinho melhor. O governador Carlos Brandão é aliado do Lula, o grupo dele, e os dinistas também são aliados do Lula, né? Eles estão brigando por esse apoio do presidente aqui no Maranhão. A gente viu semana passada que o presidente nacional Edinho Silva, né, teria dito que ia vetar o nome do Orleans, que não faria aliança com o MDB, o próprio Baila Rossi também falou nesse sentido, que não haveria aliança com o PT com o MDB. E agora o Carlos Brandão vai conversar com o Lula e ver como é que ele se comporta no Maranhão. Por Brandão, Olavo, por Carlos Brandão, por grupo dele, por Orleans, essa saída de neutralidade seria interessante, né? Já para os dinistas não seria interessante, né? Porque o Lula tem no Maranhão uma votação muito expressiva e o apoio do Lula é importante aqui no Maranhão, não é? Então, se o Camarão, vice-governador, sai com o apoio do Lula, declarado, né, ele pedindo voto, ele conseguiria crescer. Foi o que a pesquisa do PT demonstrou, né? O PT fez uma pesquisa interna, qualitativa, e isso foi demonstrado. Ou seja, não só o Camarão, o próprio Brade, outros candidatos, se tiver apoio do Lula, cresceria. Portanto, seria agora, para os dinistas não seria interessante essa questão de neutralidade, por conta justamente disso. Porque o fator principal seria, a gente lembra que na eleição passada, nós tínhamos, por exemplo, dois candidatos aliados do Lula, o Everton e o próprio Brandão. Sim. Aí na época o Flávio Dino era governador, o Flávio Dino conseguiu não só o apoio do Lula, como ele veio aqui no Maranhão pedir voto para o Brandão, mesmo o Everton sendo aliado dele. Então foi importante aquele apoio do Lula para o Brandão, foi muito importante. E os dinistas consideram importante também que haja esse apoio declarado, né, os dinistas, para o candidato deles, que a gente não sabe se vai ser o Camarão, se eles querem fazer aliança com o Brade, que eu acho a hipótese muito remota. Então é dessa forma, né, Olavo? O governador vai conversar, a gente sabe das pressões supremas, das forças supremas, pressões supremas que os aliados falam, que o PT está sofrendo, né? Para que o PT não fique com o Brandão, mas fique com o candidato dinista. E a gente e o Lula vai ficar nessa encruzilhada. Porque ele não pode perder, não seria bom ele perder o apoio do Brandão, que tem a maioria dos prefeitos, a maioria dos deputados, tem um grupo muito forte. Mas também não pode se indispor com a Força Suprema. Também não quer se indispor com a Força Suprema. Então qual seria a saída? Aí o Brandão diz, não, neutralidade. Seria uma cena interessante? Seria, mas para o dinista não. Acho interessante você falar em Força Suprema. Pressão Suprema. Pressão Suprema. Teve um telespectador que mandou uma mensagem falando assim, vocês falam de possível interferência do ministro Flávio Dino com naturalidade. Aqui ninguém está tratando com naturalidade. De jeito nenhum. Quem tratou com naturalidade foi o Lula lá em Imperatriz, que falou que ia conversar com o Flávio. E, inclusive, a gente ressalta toda vez da fala do presidente Lula, dessa questão toda, porque normal não é, correto não é, não é certo não. A gente, inclusive, traz a crítica aqui, quando fala de possíveis, que não tem prova que não... Exatamente. Né? Se tivesse prova, ele estava já na justiça, enfim. A gente fala de suposições por relações, por declarações que a gente vê aí na imprensa e suspeitas, né, de quem sabe ainda dando pitaco o ministro Flávio Dino. John, foi rápido hoje, hein? Hoje passou voando demais. Essa segunda-feira,
Mas amanhã tem mais, Tá, amanhã a gente terça-feira. volta aqui. Amanhã a gente volta. O Tá Na Hora Maranhão fica por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. A gente volta amanhã. Que hora? A partir das 6h30 com o nosso Tá Na Hora Maranhão. Beijo grande, beijo da família. Fica com Deus. John, boa noite pra ti. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.